Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Hoje vamos analisar o documentário Oya Yamawe, Para Onde Vais? Uma obra cativante que nos leva a uma jornada de descobertas e reflexões. Nesse vídeo, iremos explorar os principais temas e aspectos presentes no documentário, fornecendo uma visão geral, crítica e acessível a todos. Eu sou o professor Leonardo e iniciaremos agora a análise dessa obra audiovisual obrigatória do PAIS 1 da Universidade de Brasília. Iniciando então, temos aqui uma ficha técnica desse documentário, onde será possível vocês lerem algumas informações sobre a direção, sobre a pesquisa, quem fez a fotografia do documentário. E aqui do lado esquerdo da tela, nós temos uma imagem da Lena dando uma entrevista lá em Moçambique, terra natal dela, sobre o projeto Nômade que vai ser abordado também nesse documentário. Seguindo, temos já uma imagem da Lena, né, ela se preparando para cantar. Vemos aqui um recorte de uma parte do seu show. Logo depois temos um outro detalhe, onde ela e alguns outros músicos estão na casa de sua avó, ali nos arredores de Maputo, pesquisando alguns instrumentos, algumas novas sonoridades e também fazendo uma música. O documentário inteiro vai ser permeado por músicas da própria cantora e também alguns outros cantos tradicionais lá de Moçambique, mas isso você vai conferir quando você estiver assistindo o documentário. Aqui temos apenas imagens paradas, né, alguns frames do documentário. Então separei aqui os principais aspectos abordados no documentário, que são eles: migração e deslocamento, identidade cultural, empatia e solidariedade, impacto social e cultura de Moçambique. Eu vou falar sobre cada um desses tópicos, mas antes vou falar uma visão geral do documentário. Bom, é um documentário muito impactante que nos convida a mergulhar na vida da Lena, uma cantora moçambicana que depois de algum tempo morando no Brasil, ela retorna à sua terra natal em busca das suas raízes. Então, nesse percurso, essa nossa artista, a Lena, ela conhecerá instrumentos tradicionais de sua cultura, desde a sua concepção, né, da sua fabricação ali artesanal até a sua utilização mesmo já na música. E também durante esse tempo que ela vai estar lá na terra dela, nesse retorno, quando ela volta para a África, mais precisamente para Maputo, lá em Moçambique, ela vai desenvolver um projeto de ação social, onde ela incentiva novos jovens talentos, onde esses talentos também são descobertos, e esse processo todo dela, com esse diálogo entre as raízes tradicionais e a formação de novos jovens para a cena musical local, ela vai alimentar a sua própria criação musical. Ela vai nos levar a refletir sobre questões sociais, culturais e até mesmo ambientais, uma vez que esses instrumentos tradicionais são todos fabricados a partir de materiais encontrados ali mesmo na natureza, esses bambus, outros tipos de madeira que vão ser utilizados na produção desses instrumentos. O documentário tem uma fotografia muito agradável, uma trilha sonora bastante envolvente e algumas entrevistas muito interessantes. Ele vai nos levar a diferentes locais, lá em Maputo mesmo, compartilhando histórias emocionantes, às vezes, de pessoas que enfrentam desafios, que buscam, através da música, essa conservação da sua cultura regional. Então, sobre esses aspectos, a gente tem aqui a migração e deslocamento, que é uma temática importante no documentário, porque vai mostrar, né, explorar as dificuldades enfrentadas pela nossa protagonista, a Lena, as suas experiências emocionais e a busca por uma ascensão na carreira musical. Então a gente está falando de uma mulher africana que vem até o Brasil, começa a ter um certo reconhecimento na cena nacional, principalmente em São Paulo, e que volta às suas raízes lá na África para poder se alimentar ainda mais dessa cultura regional de Moçambique, de Maputo, e para trazer isso para a música dela de novo. No documentário não fica evidente se ela estava tendo algum bloqueio
criativo ou algo assim, e que ela resolve fazer esse retorno à sua terra natal, mas a gente pode perceber que essa busca por uma volta às suas raízes é muito constante durante todo o documentário. Sobre identidade cultural, a gente pode também refletir que o documentário nos convida a pensar sobre a preservação da identidade cultural diante das mudanças e do contato com outras culturas, tanto da Lena quanto dessa cultura mais digital que a gente vive hoje em dia. E a gente, ao acompanhar as jornadas da personagem principal, a gente pode testemunhar a luta para manter essas tradições, as línguas, as crenças, né, nesse mundo que está cada vez mais globalizado. E essa temática também ela vai nos estimular a valorizar e respeitar a diversidade cultural existente. Então, isso serve para fazer uma ponte também para a nossa cultura nacional, que tem várias influências africanas. No terceiro aspecto, impacto e solidariedade, a gente pode pensar um pouco sobre a ênfase que o documentário dá, né, sobre a importância da empatia, da solidariedade, buscando sempre construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Então, através das histórias desses personagens que a gente vai conhecendo no documentário, a gente se inspira a olhar para além das nossas próprias realidades mesmo, reconhecendo a dor, as lutas dos outros. Então, o documentário ele vai nos encorajar a agir com compaixão, tentar promover ações que ajudem a melhorar a vida daqueles que enfrentam dificuldades, como é o caso que eu disse anteriormente, a partir do momento que ela cria um projeto social para formar novos músicos, formar públicos também, sempre bebendo nessa fonte da cultura tradicional do seu povo. Então, ela vai sempre tentar manter, estimular, valorizar essa diversidade. Bom, no quarto tópico, impacto social, a partir da música dela, a Lena ela se reconhece no limite entre a arte e o ativismo social. Então essa interseção ela vai se tornar cada vez mais evidente durante o percurso aí do documentário, uma vez que a própria Lena ela se coloca em um lugar de promoção dessa manutenção da cultura de seu país, seja no Brasil, seja em Moçambique. Então ela está tentando também se reafirmar, né, se posicionar sobre essas questões que ela, durante o documentário, vai ser questionada, seja em entrevistas, né, porque tem alguns que falam no Brasil que esperavam outro tipo de música dela, por ela ser da África, então já tem essa questão do estereótipo aí. Então ela vai pensar no impacto social que tudo isso, que a manutenção dessa cultura pode trazer para o seu país e também para outros países, para que eles possam entender que a diversidade cultural existe e que é muito urgente que se reconheça que essa diversidade deve ser respeitada e que existem particularidades nessa diversidade. Então, isso fica muito evidente no documentário. E assim, ela consegue estruturar projetos musicais, fazendo parcerias com cantores e músicos locais, além de formar novos músicos e incentivar a ascensão social através da música. Então, o impacto social que é discutido nesse documentário vai mais nesse sentido. No quinto tópico, cultura de Moçambique. Durante todo o documentário, é possível entender um pouco mais sobre a riquíssima cena cultural e musical de Moçambique. A Lena, a partir do reconhecimento que ela obteve como uma artista relevante da música, né, ela pôde abrir caminhos para pesquisar ainda mais sobre as suas raízes, né, trazer mais da sua identidade para as suas criações musicais, o seu processo criativo, e além disso, ela mantém um lugar de destaque para as línguas nativas do seu povo, né, nas canções que ela canta, que ela escreve, ou que ela resgata de canções tradicionais do povo de Moçambique, né, sempre buscando um resgate cultural que ainda resiste nos diversos cantos do país dela. Então isso também vai ser bastante explorado neste documentário. Então aqui
a gente tem a imagem, né, dessa busca dela pelos instrumentos musicais. Aqui nessa imagem especificamente desse corte do filme, a gente percebe que ela está ali tentando pegar ali o ritmo nesses tambores que eles produziram há minutos antes para poder tocar mesmo. Então ela estava ali estudando essa percussão aí com esses instrumentos feitos lá pelos povos que mantêm as tradições dessa criação de instrumentos mesmo, a partir de tecidos ali de animais, né, de árvores que são nativas lá da parte onde ela viveu, né, há um tempo atrás. É bem interessante essa imagem para a gente ter uma ideia dessa pesquisa que ela fez nesse retorno à sua terra natal. Aí depois a gente tem aqui ela dando uma entrevista para um jornalista local lá em Maputo. Então ela estava nesse momento do documentário, ela estava relatando ali os desafios da carreira dela, dessa questão da identidade cultural, dessa questão do preconceito, às vezes que existe no Brasil e do racismo estrutural no Brasil também, e que ela percebeu que o racismo no Brasil é muito pior do que lá em Moçambique, porque lá existe esse preconceito, né, essa desigualdade, mas é uma desigualdade mais social. Você tem negros mais ricos e negros mais pobres. Aqui no Brasil não é só isso, né? Existem outras questões que permeiam aí esse racismo. Então ela vai discutir em alguns momentos dessa entrevista essas questões, e essas reflexões também são bem interessantes para a gente entender como é a visão de uma pessoa africana, uma mulher africana, que vem aqui no nosso país e vê com os próprios olhos o racismo. Tanto que no momento dessa entrevista, ela fala que ela se sente muito mais à vontade na comunidade, nas favelas que ela foi em São Paulo, para ouvir músicas, enfim, para ir em saraus. Ela vai relatar um pouco sobre isso, porque ela se sentia ali pertencente àquele grupo, uma vez que ali existiu mais pessoas parecidas com a realidade mesmo que ela vivia lá que ela vive, né, vivia, que ela retornou lá na África. Então temos aqui mais uma imagem, ela numa apresentação musical. Ela sempre canta acompanhada durante todo o documentário, acompanhada por diversos músicos com instrumentos bem interessantes, diferentes do que a gente está acostumado nas bandas, e faz uma música contemporânea africana que ela diz que foi alvo de alguns tipos de preconceito, uma vez que não trazia só essa questão do tambor, né? Ela trabalha bastante uma questão vocal, com vários cantos que são tradicionais, cantos que ela ouvia provavelmente quando era criança. Então ela traz isso para uma pegada mais contemporânea, musical, trazendo obviamente suas raízes, mas sem essa questão estereotipada da África. Então isso também causa certo estranhamento nas pessoas, né? Porque geralmente as pessoas estão ali colocando quem é diferente, né? Quem tem uma cultura diferente da nossa, por exemplo, com um estereótipo. Ah, não, é africano, então vai tocar tambor e vai cantar isso. Então não interessa de que país que é da África, interessa que é de outro continente africano. Então eles colocam todos os africanos em uma só caixinha e esquecem que ali existem regionalismos, existem tribos, né, ainda que têm sua própria cultura, né? Vai ser muito diferente a parte da África do Sul, por exemplo, que é um lugar que tem franco desenvolvimento, com outras partes da África, né? Existe uma diversidade muito grande de etnias, de línguas, da cultura de maneira geral em todo o continente africano. Então ela vai sempre reforçar essas cobranças que às vezes ela sentia em relação a ser mais africana, menos brasileira. Até mesmo quando ela volta, ela encontra também um certo questionamento sobre ela não ser mais africana, como ela estava no Brasil. Então, até lá mesmo, ela consegue perceber que ela sofre um certo tipo de preconceito justamente por ter se mudado para o Brasil e ter tido uma ascensão musical também no Brasil. Então vai reverberando em vários outros problemas que temos, né, de preconceito, enfim, com a mulher, no caso. Então, assistindo o documentário será bem interessante para entender também essas questões.
Aqui temos alguns tópicos de como pode cair na prova do PAS essa obra audiovisual. Então coloquei aqui itens sobre a influência africana na cultura brasileira, itens sobre ações culturais com impacto social, expliquei para vocês anteriormente nesse vídeo, reflexões sobre preconceito, racismo, escravização e itens sobre a diversidade cultural africana. Tudo isso a gente explorou aqui um pouquinho, mas vai ser muito mais interessante assistindo o documentário, porque no documentário, como ele é muito... alguns cortes são feitos assim com músicas, com momentos dela cantando, ou momentos que ela está ensaiando com os jovens lá fazendo formações musicais, né? Vai dar para perceber que ela trabalha muito mais do que a música, né? Ela trabalha o corpo, ela trabalha todo um movimento corpóreo que vai trazer a música e que vai trazer explorar essa potencialidade que a música tem nos corpos também. Então acaba sendo uma coisa bem performática, ao mesmo tempo que é uma apresentação musical. O documentário Oiá Yamauê, Para Onde Vais, é uma obra cinematográfica que nos leva a uma jornada reflexiva, uma obra que aborda temas como migração, identidade cultural, empatia, e nos convida a repensar o nosso papel no mundo e a trabalhar para criar uma sociedade mais justa, que preserve a riqueza de sua cultura regional. Portanto, eu recomendo a todos assistir esse documentário, pois certamente trará novos insights e inspirações para o nosso entendimento do mundo ao nosso redor. E é claro que para as provas do PAS da UNB, assistir o documentário é fundamental para uma análise mais pessoal de cada estudante que está assistindo esse vídeo. O documentário está disponível na internet, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o documentário, e assim vocês podem, para quem ainda não assistiu, vocês podem assistir e tirarem também algumas conclusões aí vocês mesmos sobre este documentário Obra Obrigatória do PAS 1 da Universidade de Brasília. Bom, eu agradeço a todos pela companhia, espero vocês nas próximas análises aqui no canal Literatos Capital e até mais.